Subiu na gol, goleiro! Parou, bateu, guardou! Olá, minha galera, um grande abraço. Estamos de volta no canal Laércio Costa Narrador para trazer conteúdos novinhos para você. Isso mesmo, vamos falar do esporte, Série B do Campeonato Brasileiro, participação do Sampaio. Vamos fazer um raio-x nessa competição, eliminatórias da Copa do Mundo, os jogos que serão travados nesta sexta-feira. Então, fique conosco. Vamos falar também da apresentação, uma entrevista com o técnico Marcinho do Motoclube de São Luís, torcedor rubro-negro. Então, fique ligado a partir de agora. A nossa perguntinha básica para você: já inscreveu-se no nosso canal? Se ainda não fez, faça-o agora. Inscreva-se no nosso canal, não esqueça de deixar o seu like, aquele joinha para nós, compartilhe com seus amigos, compartilhe no seu grupo, fortaleça o canal Laércio Costa Narrador. Todos os dias, novos conteúdos, são notícias fresquinhas do esporte para você. Vamos começar com o raio-x no Campeonato Brasileiro da Série B. O próximo adversário do Sampaio Corrêa ainda não entrou em campo pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time encara amanhã o Vasco da Gama. E o time chega para esse confronto diante do Vasco da Gama, amargando 2 empates e uma derrota. A derrota aconteceu diante do Cruzeiro por 3-0. O revés deixou o time precisando de um bom resultado diante do Vasco da Gama. Vagueirinho está de volta ao time diante do Vasco da Gama. Val e Matheus Salles são dúvidas para esse jogo diante do Vasco. Do lado do Vasco da Gama, o time perdeu o último confronto, que foi para o Sampaio Corrêa no Estádio Castelão por 1-0. O time do Sampaio jogou com um homem a mais. O Vasco da Gama, em todo o segundo tempo, criou as melhores oportunidades. Com um homem a mais, não conseguiu furar o bloqueio do Sampaio Corrêa e ainda perdeu um pênalti com o Nenê no minuto final do jogo. No Cruzeiro, o time cruzeirense cruzou os braços na quarta-feira. Foi difícil a situação, ainda há crise lá da Raposa, jogadores reclamando de salários atrasados. O Vanderlei Luxemburgo, que havia assinalado com a renovação de contrato para ficar mais uma temporada, está pensando agora sobre esse assunto. Primeiro, a diretoria tem que resolver o problema dos jogadores da Raposa e aí depois conversar com o Vanderlei Luxemburgo. O time do Operário está numa situação difícil. O time do Fantasma vem com 10 jogos realizados e apenas 5 pontos conquistados. Perdeu 25 pontos. Sabe quem foi o adversário que vem de um insucesso tremendo? O Brasil de Pelotas, que é o Lanterna. Perdeu por 1-0 e agora precisa se recuperar. Volta a campo neste sábado diante do Londrina, que é uma outra equipe na zona de rebaixamento. Portanto, é isso. Série B do Campeonato Brasileiro. E tem mais. Ainda mais um pouquinho sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, que vem de empate diante do Cruzeiro, agora vai ter um tempinho a mais para se reorganizar. O próximo adversário será na próxima quarta-feira o Brusque. E o time terá 2 novidades. O lateral Rafael vai se colocar à disposição do treinador. Ele foi culpado do jogo diante do Cruzeiro. E o Gatito Fernandes, depois de uma inatividade de um ano, pode estar relacionado para o próximo jogo diante do Brusque. Isso mesmo, goleiraço do Botafogo, então Gatito Fernandes. O Avaí chegando na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro lá, brigando por classificação, por acesso. O time vai encarar o Confiança. Isso mesmo, o Confiança está na reta final do Campeonato Brasileiro, se reabilitando, vem dando trabalho para os adversários. O jogo será no Batistão, em Sergipe. Então, o time não vai ter vida fácil diante do Confiança. Os adversários, claro, estão esperando que o time não tenha um bom rendimento. O time do Náutico, que vai subindo degrau a degrau desde a subida do técnico ou da chegada do técnico Hélio dos Anjos, o time subiu de produção. Perdeu os 2 primeiros jogos, depois vendo uma sequência muito boa. Então, o time, para o jogo diante da Ponte Preta, Haldney e Vinícius estão fora, não vão jogar. E aí são desfalques que o técnico está aí vendo quem é que ele vai colocar para suprir essa deficiência. O Guarani vai enfrentar o CRB no estádio Rei Pelé. E o técnico Daniel Paulista está fazendo 2 mudanças. O volante Rodrigo Andrade está fora por cartões amarelo. E o Índio deve assumir a titularidade no seu posto. Então, o Didi,
que rompeu o ligamento cruzado também, está fora do jogo, não joga mais essa temporada pelo time do Guarani. Então, a situação é difícil do Guarani, mas não é impossível não. O técnico já está estudando a possibilidade de um novo substituto. O giro, então, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Jogos da Série B do Campeonato Brasileiro desta sexta-feira, 30ª rodada, que começou lá atrás na terça-feira, com o Sampaio Corrêa perdendo no Castelão para o Vitória da Bahia 1-0 e o Cruzeiro empatando com o Botafogo no Estádio Independência em 0-0. Os jogos desta sexta-feira, acompanhe a Cássio colocando na telinha. Você vai ter Brusque e Remo no Augusto Bauer às 16 horas, portanto começa à tarde, hein? Vou acompanhar esse jogo aí. CRB e Guarani, o jogo acontece no Rei Pelé às 19 horas. Às 21 horas e 30 minutos são dois jogos. Brasil no Bento Freitas recebe o Vila Nova e o Goiás na Serrinha recebe o Centro Esportivo Alagoano, ou o CSA. Esses dois jogos às 21 horas e 30 minutos são jogos de hoje da Série B do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem um complemento desta 30ª rodada. Agora vamos dar um pulinho nas eliminatórias da Copa do Mundo. Nós tivemos ontem, data FIFA, mais jogos então das eliminatórias da Copa do Mundo. E nós acompanhamos ontem a Cássio na tela, colocando os resultados. Bolívia 4, Paraguai 0, Colômbia 0, Equador 0, Argentina 1, Peru 0, Chile 3, Venezuela 0 e Brasil 4-1 em cima do Uruguai, com uma belíssima atuação do Brasil. O Neymar jogou muito bem, o Rafinha marcou 2 gols, jogou muito bem, então o Brasil está na liderança. Agora vamos colocar a classificação para você das eliminatórias da Copa do Mundo. Brasil segue líder com 31 pontos, segundo a Argentina 25, terceiro Equador 17, quarto Colômbia 16, quinto Uruguai 16, sexto Chile 13 pontos. Na 7ª colocação está a Bolívia com 12, oitavo é o Paraguai com 12, nono Peru com 11, 10º Venezuela, lanterninha com 7 pontos. E agora, moçada, vamos falar dos nossos representantes na Série B do Campeonato Brasileiro e também o moto representante na pré-Copa do Nordeste. Vou começar pelo Sampaio Corrêa. O time Tricolor de Aço publicou edital para as eleições do clube que vão acontecer no dia 6 de novembro. O edital está lá no site do Sampaio Corrêa, você pode conferir. Quem tem direito a voto são os sócios proprietários em dia. Podem se inscrever, inclusive, até o próximo sábado, dia 16. Então o edital está publicado, o Sampaio está antecipando essas eleições para reorganização, para orçamento, para o orçamento da próxima temporada de 2022. Por isso, antecipou essas eleições, é o que está dizendo lá a nota do Sampaio Corrêa, o edital publicado para as eleições no dia 6 de novembro. O edital está na telinha aí para você conferir. O time reintegrou o Rony, o técnico disse que o Rony é um bom jogador, vai conversar com a fisiologia para saber como está o jogador, se está bem preparado fisicamente, se está tranquilo, se ele pode ser relacionado. Segundo o Surian, é um jogador que vai ajudar bastante. Ele saiu do time por indisciplina, mas conversou com o presidente Sérgio Frota, foi reintegrado, é um bom jogador que pode ajudar muito, nas palavras do Surian, nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O Surian também explicou por que o Ferreira não foi titular diante do Vasco da Gama e também diante do Vitória da Bahia. É aquilo que a gente falou e até colocou nos programas anteriores. Em um dos programas anteriores, é exatamente a condição dos jogadores, quantos jogos fez na temporada, quantos jogos realizaram na Série B, e exatamente por conta desse desgaste, o Surian resolveu poupar o Ferreira, orientado pelo departamento de fisiologia, para não perder o jogador nessa reta de chegada agora do Campeonato Brasileiro da Série B. Portanto, esclarecido aí para muitos que o taxaram, o Surian está tirando o Ferreira, jogador tal, jogador isto, aquilo, não tem condição de estar jogando na frente do Ferreira, mas exatamente por isso a gente já tinha detectado que poderia ser esse o problema, e o Ferreira, um dos jogadores que mais atuou, se não que mais atuou, juntamente com o Mota, nesse elenco do Sampaio Corrêa, nesta temporada de 2021. Olha que essa temporada, ela emendou, gente. Temporada 2020, temporada 2021, então é necessário que o jogador tenha o mínimo de descanso, não é verdade?
Então é isso no Sampaio Corrêa. E o Pimentinha está bastante confiante de que o time possa conseguir aí um grande resultado diante do Coritiba da próxima terça-feira. O Sampaio segue trabalhando e a viagem vai acontecer para Curitiba somente no domingo. Motoclube de São Luís, o técnico Marcinho iniciando seus trabalhos nesta sexta-feira. Ele falou com o grande Edmilson e a gente pega uma carona desse áudio do Marcinho para o grande Edmilson. Fala aí, Marcinho. Olha, Edmilson, estamos voltando sim para o moto, né? A gente começou o ano no moto, né? Deixamos o moto já líder da competição, quase classificado, com 3 vitórias, né? Com 9 pontos na época, mas a gente teve alguns percalços lá no moto, né? A gente perdeu o jogo da Copa do Brasil, né? E saímos, né? Futebol é resultado, mas a gente passou, né? E agora a gente foi convidado pelo nosso presidente, o Luiz Carlos, né? Que nos convidou, ligou pra gente, né? Alguns diretores, alguns conselheiros que a gente gosta muito, né? Que estão dentro do moto há muito tempo, né? O Luiz Carlos também, que é um cara que está há muito tempo dentro do moto, né? Que me conhece desde a época de jogador, assim como os conselheiros, né, seu Alinho, doutor Carvalho, doutora Júlia, muitos conselheiros, principalmente esse, porque foram os que eu sempre tive no moto, foram os que nunca deixaram o moto, né? Então a gente está voltando sim, né, pela instituição moto, por esses conselheiros que são amigos nossos, que sempre nos ajudaram, sempre ajudaram o moto, né? Tivemos o convite do Luiz Carlos, conversamos, estamos indo pela instituição, a gente sabe que as condições são ruins, né? É crítica, né? A gente sabe que vamos enfrentar a dificuldade, mas como eu tenho gratidão, né, pelo moto, foi da onde eu saí, né? Foi da onde eu saí e a gente está voltando novamente. Então assim a gente está indo, né, sabendo que é um desafio muito grande, né? É um jogo que a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil lá em Natal, na Arena das Dunas, contra o América de Natal. Então assim, a gente conhece o grupo também da gente, a gente conhece todos os jogadores que estão ali no moto, muitos trabalharam conosco, uns a gente que levou desde o começo do ano. Então assim, amanhã a gente apresenta, né, à tarde, lá no CT Pereira dos Santos, né, com a comissão, né, com os jogadores, vamos ter uma conversa. A gente sabe que esse momento a gente precisa motivar esses jogadores, porque a gente sabe que as condições são críticas, a estrutura totalmente crítica também, mas a gente aceitou o desafio, vamos lá sim, né? A gente tem 6 dias aí para trabalhar, né? O jogo está marcado para o dia 21, né? Na outra quinta-feira, 19 horas, na Arena das Dunas, em Natal, sabendo que é um jogo difícil, mas amanhã a gente vai ter uma conversa com esse elenco, com todo o grupo, né? Dizer a dificuldade, as necessidades que tem. A gente está indo sabendo das dificuldades. Eu já passei por isso dentro do moto, como jogador, como treinador. Então assim, a gente sabe, né, ali dentro do moto como é. Espero que as coisas mudam, né, daqui para frente e conversar com os jogadores para a gente ter uma vitória lá em Natal, porque as coisas vão começar a mudar, né? Os conselheiros, né, antigos do moto estão voltando e eu sei que vão voltar, porque a situação é precária, né? Mas chegou no momento que é hora de todos se unir, né? Comissão, jogadores, conselheiros, torcida, né? E é como eu sempre falo, eu sempre vou estar à disposição do moto, até porque foi minha casa, né? Eu como jogador eu tive vários títulos, como treinador também, acesso, né? Então assim, a gente está feliz, vamos voltar assim com todo entusiasmo. A gente sabe que a torcida está magoada, está triste, né? Muitos podem dizer o não querer que a gente estivesse no momento, a gente nunca vai agradar todo mundo, mas eu sei que muitos gostam do meu trabalho, né? A gente sabe que as críticas vão vir, no futebol você vai ter isso mesmo, viver sem pressão no futebol não é futebol, né? Então assim, a gente já sabe, já está acostumado com isso, e agora ter tranquilidade, voltar, se apresentar amanhã, para a gente fazer um grande trabalho, 5, 6 dias aí, levantar o astral dessa galera, do grupo todo, trabalhar a parte tática, não tem mais como trabalhar física, é parte tática,
não mudar muita coisa, né? Até porque não tem como mudar, não há tempo, né? Só mesmo a parte tática em termos de posicionamento para a gente ir para o jogo tranquilo, né? Conversei com o Luiz Carlos também tá nessa mesma situação, né? Deixaram o prato na mão dele, né? Mas é um cara que também gosta do moto, né? Sempre viveu moto, tá conseguindo aí as coisas, pouca, mas está conseguindo, até para a gente ter esses dias aí de trabalho tranquilo, ter uma logística de viagem tranquila e a gente fazer o melhor e esses jogadores conseguir fazer o melhor para a gente conseguir uma grande vitória na quinta-feira, dia 21, contra o América. É isso aí, guerreiro. Esperamos então que você, né, possa colocar o moto nos trilhos, que o Motoclube de São Luís, que vem de uma vitória, que passou para a segunda fase agora da pré-copa do Nordeste, você já conhece esses jogadores, é interessante que se pense positivo, o jogo não vai ser fácil diante do América, mas a gente acredita muito no potencial e no seu trabalho. Grande abraço, Marcinho Guerreiro, sorte aí no rubro-negro maranhense. Minha galera, vamos ficando por aqui, não esqueça de inscrever-se no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, deixe os seus comentários, fortaleça o canal Laércio Costa Narrador. Grande abraço a todos, um ótimo fim de semana. Amanhã tem mais conteúdo para você. Vamos comentar mais sobre esporte. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima.